Diz o primeiro verso do Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Lindo esse texto, né? E aqui de cima, olhando os irmãos chegando e se cumprimentando, isso é muito bonito. Se você ainda não deu uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, por favor, diga boa noite, celebremos juntos a Jesus. Graças a Deus, nós temos mais uma oportunidade de celebrarmos o Senhor. Esse é o quarto culto da nossa igreja, nós temos um culto às 9, outro às 11, outro às 17h30 e esse às 19h30. Nosso pastor aqui da Igreja Batista da Curuçá é o pastor Israel Belo de Azevedo, mas ele está em férias, então durante esse período de férias ele escalou algumas pessoas para estarem aqui pregando. Então nos domingos nós temos recebido aqui alguns convidados e outros pastores da igreja para compartilharem a palavra de Deus. Mas como é nosso costume aqui na igreja, nós sempre oramos no início do culto pelas pessoas que completaram aniversário durante a semana. Então alguém fez aniversário durante essa semana e gostaria de vir aqui, claro, às vezes a pessoa fez, mas é tímida. Pode ser de nascimento, ou de batismo, ou de casamento. E como eu disse de manhã, de noivado ainda a gente não chama não, né? Noivado, namoro. Hoje eu ouvi alguém dizer que tem 5 anos de namoro. Eu falei, está na hora de casar, né? Tá daquele lado ali, fazer assim. Mas vamos agradecer a Deus então. Porque ainda que a pessoa não tenha vindo aqui, ou não esteja aqui no nosso meio, certamente alguém que você conhece completou mais um ano de vida, e Deus é o Senhor da vida. Jesus é a própria vida, e Ele nos deu a vida através do seu sangue, do seu corpo, lá na cruz. Hoje nós temos ceia e vamos lembrar desse momento. Abaixe sua cabeça, por favor. Eu não sei com qual expectativa você veio aqui nessa noite, mas eu espero que Deus fale ao seu coração, atenda aquilo que você veio buscar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede de celebrarmos o Teu nome juntos, em comunidade. Obrigado pela vida, obrigado pelo cuidado, obrigado pelo sustento, obrigado pelo bem que nos tem feito. Obrigado por sermos irmãos e podermos ter uma comunidade de fé para participar. Obrigado porque no nosso país nós temos tanta liberdade para cultuar a Ti. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que eu oro e agradeço. Amém. Eu só quero estar onde estás, para estar em tua presença. Quero te louvar e adorar, traz-me perto do altar. Eu só quero estar onde estás, para sempre em tua presença. Leva-me ao lugar onde estás, para sempre te adorar. Eu quero estar contigo, sempre em tua presença, junto à tua mesa, por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Eu só quero estar, eu contigo quero estar. Eu só quero estar, contigo quero estar. Boa noite. Boa noite. Aí sim. Nós vamos ler o texto que está em Jeremias 10:6. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome.
Bem, nós vamos louvar o Senhor agora com a música É Teu Povo. E eu vou pedir para todos ficarem em pé nesse momento. É bom estar aqui, né? Apesar da chuva. E quando eu cheguei, o Lucas fez a piadinha. Ah, crente é de açúcar, né? Porque tá meio vazio. Mas a Bíblia diz que onde tiver um, né? E mais de um, em nome de Deus, lá ele vai estar. Então é isso que realmente importa aqui. Eu espero que a gente possa louvar junto e que Deus receba o nosso louvor, que seja de todo o nosso coração. Amém? Amém. Todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Em Salmo 99:9 diz: Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Bem-aventurado é o que estás firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que estás
Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Deus, obrigada por termos a oportunidade de louvar você sem medo, sem constrangimento, Deus. Obrigado por essa noite gostosa, fria, de chuva, Deus. E obrigado pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós estamos aqui com um motivo só, que é adorar o Senhor, Deus. E aprender mais de Ti, e buscar estar do seu lado, porque nós temos certeza que esse é o seu desejo, Deus, estar sempre ao nosso lado, Deus. Então, que o Senhor esteja nos ajudando, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, a andar ao seu lado, a estar aqui, não só de corpo, Deus, mas de alma, Deus. E te louvar em espírito e em verdade. Eu sei que é isso que o Senhor deseja de nós. Obrigado de novo por cuidar da gente. Em nome de Jesus, amém. Como é bom estarmos juntos, né, irmãos? Reunidos na casa do nosso Pai, louvando ao Senhor com os nossos irmãos, cantando. É realmente muito bom. E uma outra coisa que é também muito boa é a oportunidade que a gente tem quando a gente está aqui, todo mundo junto, de orar um pela vida do outro, de colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Porque Jesus mesmo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele não parou ali, né? Ele prometeu, olha, galera, tem bom ânimo, eu venci o mundo por vocês. Então, esse é um momento em que, como igreja, como família, a gente vai colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas aflições, porque a gente não precisa carregar esse peso, esse fardo sozinho. Nós temos o nosso Senhor do nosso lado, segurando a nossa mão, nos ajudando a caminhar, e nós temos essa família que está aqui, do teu lado, querendo te apoiar também. Então, enquanto a gente vai cantar esse hino, o 380, você que tem um pedido de oração, você que está aqui angustiado, que está aflito, aproveita esse momento, se coloca de pé, ou vem até aqui à frente, porque como família nós queremos orar por você. Amém?
orar, mas antes de orar, eu queria pedir para você que está de pé, do lado de alguém que está de pé, abraça essa pessoa e vamos orar juntos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui essa noite, Deus, porque nós queremos declarar, Senhor, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós precisamos do Senhor, Pai. Nós declaramos, Pai, que a gente precisa da Tua intervenção nas nossas vidas, Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, diante do Teu altar, Deus, as nossas angústias, as nossas necessidades, Pai, essas coisas que têm tirado a nossa paz, Senhor. Nós queremos que nesse momento, Deus, a gente possa realmente tirar esse fardo, esse peso das nossas costas e derramar tudo isso diante da Tua presença, Deus, e continuar a nossa caminhada confiando no Senhor, confiando na Tua presença e confiando que o Senhor está cuidando de nós, Pai. Deus, eu te peço por cada irmão que está de pé, por cada necessidade, Deus, Senhor, por aqueles que precisam de um emprego, por aqueles que precisam de um renovo, aqueles que precisam de uma solução para a sua saúde, Pai, o pessoal que está fazendo prova, Deus, o Senhor conhece cada necessidade, Deus. Peço também pelos nossos queridos que estão nos hospitais, Deus, que o Senhor esteja ali com eles, Deus, que a Tua presença possa ser sentida, Deus, que a todo momento o Senhor esteja, Pai, confortando, consolando, Deus, a cada coração, Senhor. Pai, nos ajuda nessa caminhada, fortalece, Deus, os nossos braços, os nossos joelhos, Pai, para que a gente possa continuar firmes, Deus, confiantes na certeza de que o Senhor caminha ao nosso lado, e essa é a única certeza que a gente precisa, Pai. Senhor, escuta a nossa oração, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Enquanto você se prepara para o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas, quero ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa é a orientação bíblica no momento das nossas entregas, dos dízimos e ofertas. Mas enquanto nós estamos nos preparando para esse momento, quero convidar aqui o Felipe Câmara para estar aqui à frente. Cadê o outro microfone? Não sei se vocês lembram do Felipe, ele já esteve aqui à frente este ano, pedindo oração por uma viagem missionária, não foi isso, Felipe? Foi para o Japão. Para o Japão. E depois dessa você já fez outra viagem? Então, voltei, tem 3 semanas do Haiti, quem veio de manhã conseguiu ouvir a testemunha das irmãs que estiveram lá também, elas foram no segundo grupo. Quando eu voltei, elas estavam ouvindo. A Martinha está... Isso, exatamente. O pastor Cid já foi com a gente também no ano passado, a Heloísa, as trouxe, alguns irmãos já foram com a gente para os lugares desses. Maravilha. E você parou por aí esse ano? Já vai chegar o Natal? Como é que é? Então, eu achei que tinha parado. Eu, quando voltei do Haiti, já estava descansado assim, bom, beleza, agora só ano que vem. Mas, como vocês puderam ver no noticiário nos últimos dias, as Filipinas foram atacadas, passaram por um super tufão, e o que acharam que ia ser só uma brisa, que não ia afetar muita coisa, acabou destruindo boa parte do país. E fica, onde está a ajuda internacional, nós já vemos que muitas organizações não cristãs, organizações cristãs já estão lá, e eu participo de uma organização que se chamada Conexão Voluntários em Campo, que organizou essa viagem para o Haiti, para o Japão, e a gente está dando uma equipe de 9 pessoas para as Filipinas, que vai partir amanhã à noite e fica até o dia 30. E a gente vai para lá para dar suporte ao missionário das Missões Mundiais, o pastor Fernando, que está lá no meio daquele caos, não sabe muito o que fazer, e a gente tenta prestar assistência. E eu estou indo também. Mas tem que ter algum pré-requisito? O pré-requisito é esse, você está disposto? Então, se a resposta é sim, são pessoas assim que a gente é. As pessoas que foram para o Haiti com a gente foram pessoas dispostas, para o Japão pessoas dispostas, não precisa ter nenhum tipo de habilidade específica, não precisa ter nenhum tipo de formação na área de saúde ou falar alguma língua, ter à disposição, coração disposto. Quando Deus pergunta a Isaías, a quem enviarei? Deus responde, envia-me a mim. E são pessoas que falaram, envia-me a mim. Eu sou uma das pessoas que estou indo. A gente vai estar indo uma equipe de 9 pessoas, 3 homens, 6 mulheres,
A gente está indo lá prestar assistência médica. Eu não formado em medicina, mas eu falo inglês, eu carrego peso, então eu estou disposto a ir. Amanhã eu estou embarcando. Todas as pessoas que estão indo não são missionários, entre aspas, não são missionários ativos no campo, mas são missionários no seu local de trabalho, missionários dispostos a ir. Eu sou um deles. Eu trabalho, eu cheguei do trabalho agora, inclusive. Consegui uma licença de 2 semanas sem receber nada. Estou pagando minha viagem, pagando meus custos para ir. Não vim aqui pedir dinheiro dos irmãos, mas vim pedir para que os irmãos ajudem a enviar pessoas para lá, a enviar pessoas para outros campos, pessoas para o Haiti. Ano que vem teremos viagens para o Haiti, em janeiro, para o Haiti, em outubro, para um país que eu não posso revelar, mas que a gente tem missionários aqui no grande país da Ásia. Grande país da teremos uma viagem para lá, teremos viagem para Guatemala no final do ano. Então são viagens que assim, eu não tenho dinheiro, não tenho férias, dá para se organizar para ir. Então, eu venho aqui pedir oração. Eu venho pedir para os irmãos orem por mim. Eu não sei o que eu vou enfrentar, não sei qual é o cenário, não sei o que eu vou fazer, nem eu, nem os outros 8 que estão indo. Mas estamos dispostos aí, estamos indo lá, com Deus à frente, não só para levar ajuda humanitária, mas sim para levar o Evangelho. Porque essas pessoas precisam lá. Nós sabemos que levar o Evangelho é através de uma comida, através de atendimento de saúde, atendimento odontológico, psicológico, mas o principal é levar o amor de Cristo para essas pessoas. E é isso que a gente tem de fazer. Excelente. Muito obrigado. Fica aqui para orar com a gente, nós vamos participar. Quero convidar o Gilson Mariano para nos ajudar aqui. E se você quiser ajudar esse grupo, Conexão Missionária, né? Voluntários em Campo. Voluntários em Campo, você pode escrever no seu envelope aí, Filipinas. E depois a igreja pode passar o dinheiro lá para essa organização. Que vocês saíram da Junta de Missões Mundiais, trabalham em parceria, porque o pastor Marcos Grava é da Junta de Missões Mundiais, né? Nós trabalhamos em parceria com a Junta de Missões Mundiais. Parceria com a Junta de Missões Mundiais. No Haiti a gente trabalha como missionário da Junta, e que tem lugares onde a Junta ainda não tem missionários. A gente chega aí nesse lugar. Sim. Por isso que a gente não é especificamente, mas trabalhamos em parceria, porque nós não somos batistas, nós somos interdenominacionais. Então, pessoas da Assembleia, pessoas pentecostais, pessoas independente de denominação podem estar participando. Então, por isso nós procuramos abrir esse leque. Porque todos estamos indo levar o Evangelho de Cristo, não levar a doutrina batista, mas o Evangelho do amor de Cristo. Que está acima de todas as denominações, né? É o Senhor Jesus. Então, ao som de uma música instrumental, se você veio preparado para esse momento, você que está visitando a nossa igreja, por favor, não se sinta constrangido. Mas se quiser fazer a sua oferta, fique muito à vontade. Esse é um momento para os membros da igreja. E nós lemos aqui, né? Cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Vamos participar. Vamos orar. Depois, se você quiser saber mais informações sobre essa viagem para Filipinas ou outras viagens, você pode falar com o Felipe ou comigo também. A gente está junto aí nessas 2 semanas, né? Outro dia o Felipe esteve aqui no culto jovem, depois da viagem do Japão, e ele contou como foi o Japão. E ele disse assim: eu fui lá no Japão como voluntário, mas eu ainda não sou um missionário. Aí ele foi para o Haiti. E aí quando ele voltou, deu testemunho lá no culto jovem e falou: e agora eu sou um missionário. Então, quem quiser conversar com o Felipe depois também para saber o que mudou, qual foi a diferença de uma viagem para outra, para você poder dizer isso, agora eu sou um missionário. Conversa com ele também, tem um testemunho lindo esse menino aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida do Felipe, que tem se disposto a estar viajando e testemunhando o teu amor em outros países, mas também aqui na sua cidade.
Obrigado pelas ofertas que foram levantadas, por cada irmão que já foi abençoado por Ti, cada pessoa que já recebeu a Tua bênção e agora está entregando um pouquinho do que recebeu. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria às pessoas que vão administrar esse dinheiro, que usem com prudência, com entendimento, que tudo seja revertido para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podem, por favor, levar as salvas. Fique à vontade. Bem, como eu disse no início, o pastor Israel está em férias. Então, talvez você tenha vindo aqui a Itacuruçá esperando encontrar o pastor Belo, mas encontrou um belo pastor, né? Minha esposa acha, minha família também. Mas, nessa noite, talvez você também esteja percebendo, mas um dirigente, esses jovens todos, nós estamos realizando um culto jovem. Então, tem jovens envolvidos aqui na distribuição da ceia, lá na recepção, na banda, recebendo o ofertório. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, porque a igreja é esse lugar onde todo mundo tem a oportunidade de servir. Seja criança, adolescente, o junior, o jovem, o adulto, a terceira idade, a quarta idade, porque todos nós fazemos parte do reino de Deus. Todos nós estamos prontos para servir a Deus. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos no tema o compromisso das gerações. Eu sou pastor para a juventude aqui nessa igreja, estou na Itacuruçá desde 2009, a minha esposa e eu, Vânia. E gostaria de falar um pouco sobre esse tema, compromisso das gerações. E como na igreja, como eu já disse, né, nós temos essa interação, essa oportunidade de todos participarem, de todos servirem a Deus, seja aqui na nossa igreja local ou em outras comunidades de fé. Mas tem algo que faz a ligação entre essas gerações, né, entre as pessoas, que é o amor de Deus. É o amor de Deus que é o óleo da engrenagem, né, desse relacionamento. Então, aqui na igreja você pode ver, agora está acontecendo o culto infantil ali, o culto dos juniores. Os adolescentes se reúnem aqui às sextas-feiras, no culto deles. Os jovens se encontram nos seus grupos pequenos, que nós aqui na igreja chamamos de grupos familiares, também nos cultos, uma vez por mês. E essa interação é muito boa, sobretudo com as crianças, né? Quem não gosta de interagir com as crianças? No Natal vai ter aqui a cantata das crianças, do Esmilinguido, e olha, é fantástico, né? Acho que por isso que Jesus falou, olha, se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. E eu gosto de ver, não sei se vocês também gostam, os avós brincando com as crianças. Já viram? A gente no popular fala assim, fica bobo, né? Você vê lá o vovô, a vovó, e faz uma coisa, e o neto pede, pode, meu filho, pode. Uma vez estava na casa do meu sogro, e aí o netinho dele lá veio para a mãe e falou assim, mamãe, não, foi entrando no quarto. Aí a mãe dele falou assim, o que você vai fazer nesse quarto aí? Vou pegar as ferramentas, vou pegar o martelo. Você não pode pegar o martelo? Por que você vai pegar isso? O vovô deixou. Aí o vovô pode tudo, né? Pode tudo. Mas é bonito ver essa interação, principalmente com as crianças. E a Vânia e eu, minha esposa Vânia, nós temos 5 sobrinhos. E nós tentamos interagir com esses sobrinhos. Eu até trouxe algumas fotos para vocês que mostram a nossa interação. Isso aí foi numa pizzaria, a gente estava brincando, né, com a Linda. Eu acho que ela não estava dando muita atenção para a gente, mas a gente estava tentando interagir. Aí chegou o Heitorzinho, cadê a outra foto? E a gente tentou interagir também, era aniversário, isso aí era aniversário, gente. Não parece, mas eles estavam dando atenção para nós. Só que a Vânia é mais insistente que eu. A Vânia gosta mais de interagir com eles e tal. E aí ela tenta mais vezes. Tem outra foto aí? Aí ela conversando com a Ana Paula. Tinha acabado de ganhar o tablet. Assim estão as crianças, né, gente? Hoje em dia. Está na mão, do celular, fica ali. E aí, você conversa, é isso mesmo. Essas são as nossas crianças, né? Quero ler um texto aqui, Salmo 78, de 1 a 7. Mostra a nossa responsabilidade, porque é o seguinte, a gente brinca disso aí, de interagir com as crianças, mas
é a mais pura verdade. Por quê? Quanto mais adultos nós ficamos, quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós envelhecemos, mais aumenta a nossa responsabilidade de falar do Senhor, de falar do que Deus fez nas nossas vidas para as próximas gerações. Isso é bíblico, olha só. Salmo 78, de 1 a 7, diz assim: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Esse é o compromisso das gerações. Falar do Senhor às pessoas que estão chegando ao mundo. Todo dia tem gente chegando ao mundo, né? Você vai nesses websites dos hospitais, aí você olha lá as crianças que nasceram. Hoje nasceu mais José, hoje nasceu mais Maria, hoje nasceu mais Joaquim. Tem lá o nome, né, a foto da criança. Então todo dia está chegando gente no mundo. E a nossa responsabilidade, nós que já estamos aqui, compartilhar do que Deus fez nas nossas vidas, compartilhar do amor de Deus. E cada vez, acredito eu, que nós vamos envelhecendo, cada dia, cada ano, essa responsabilidade vai aumentando. Que passemos para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Você deve lembrar, por que eu digo isso? Porque você deve lembrar da história do povo de Israel. Deus chama Abraão, depois Isaac, Jacó. O povo hebreu, com a fome na terra, vai parar no Egito. Lá estava José, aquele que interpretou o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, uma história bem conhecida. E o povo fica lá, durante 400 anos, um pouquinho mais. E aí surge uma pessoa chamada Moisés, um homem chamado Moisés. E Deus usa esse homem, Moisés, para libertar o povo. E Deus faz coisas fantásticas, fantásticas com aquelas pessoas. O milagre da travessia do Mar Vermelho. A comida caía do céu, o maná de Deus. Mas aí Moisés morre. Só que Moisés já estava preparando um substituto, um sucessor. Que era quem? Josué. E aí Josué atravessa o Rio Jordão, chega lá na terra que Deus havia prometido lá para Abraão, na chamada Terra Prometida. Diz a Bíblia, né? A terra que emana leite e mel, uma expressão tão conhecida da gente. E Josué chega lá com aquele povo. Mas aí acontece o seguinte, Juízes capítulo 2, versos 7, 8, 9 e 10. Tem projetado ali. Diz assim, se você quiser abrir também a sua Bíblia, temos Bíblias no banco para os visitantes que não trouxeram, se você não tem no seu celular também. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Gente, olha a tristeza desse último verso que nós lemos. É muito chocante. Depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que Deus havia feito no meio deles. Triste, né? Muito triste. É mais triste ainda porque, se nós voltarmos algumas páginas da nossa Bíblia, nós vamos encontrar o capítulo 24 de Josué.
E essas pessoas, elas tinham assumido um compromisso com Josué, um compromisso perante Deus. Diz assim, Josué 24, 16, 17 e 18. Josué havia falado com eles, então, gente, e aí, qual de vocês? E aí eles respondem assim. Então o povo respondeu, Josué, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, Josué, porque Ele é o nosso Deus. Essas pessoas, essa geração que assumiu esse compromisso com Josué, é a geração que antecedeu aquela que está lá escrito em Juízes, que diz, olha, depois que a geração de Josué morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Eu tinha um professor de escola bíblica dominical, na igreja onde eu cresci, e ele tinha uma expressão, ele sempre falava isso para a gente, na época da adolescência. Filho de crente não é crentinho, filho de crente não é crentinho, salvação não se herda, cada um precisa ter o seu compromisso, o seu encontro com Jesus, o seu encontro com Deus. Isso é fato, mas a geração anterior precisa fazer a sua parte, para que a nova geração conheça esse Jesus, conheça esse Deus, conheça o Senhor. Tem uma aguinha aqui, vou beber um pouquinho? Dá licença. Que eu quero contar para vocês algo que eu li essa semana. Tem um jornalista, tem um blog, o nome dele é Leonardo Sakamoto. E ele escreveu essa semana algo interessante. Ele falou que estava no restaurante, almoçando, e na mesa ao lado tinha uma família, também almoçando. E o menino disse para o pai assim, papai, você não acredita em Deus, né? E ele ouviu aquela pergunta e ficou pensando naquilo. Poxa, o garoto perguntar isso para o pai e tal. Aí o que ele fez? Ele mandou um e-mail para as amigas dele, que são mães. E perguntou assim, vem cá, como é que vocês explicam para os seus filhos que Deus não existe? Já que Deus faz parte da sociedade brasileira, você vai num tribunal, tem uma cruz, você vai em outro lugar, como é que você explica que Deus não existe? E aí ele recebeu algumas respostas e publicou nesse artigo que ele escreveu. E aí eu trouxe algumas. A primeira diz assim, lá em casa, uma mãe falando, né? Eu acho que isso vai ser uma questão, porque o meu marido se diz ateu, e é cético mesmo. Mas eu acredito nas energias, nas vibrações, na força da mente humana. Eu digo que Deus é o ser humano, o amor, o respeito, enfim. Ainda vamos ter essa conversa, mas nós não batizamos, nem vamos seguir nenhuma religião, claro, porque nisso temos acordo. E aí, eu acho que, de novo, falando de bicão, porque eu não vivi isso ainda, o lance é conversar e dizer que cada um acredita em uma coisa, mas nós não acreditamos. E ainda, claro, dizer que ele pode acreditar se quiser, quando puder conhecer melhor e elaborar isso. Acho que o lance é, como em outras questões, passar para ele as informações para quando tiver condição de tomar a própria decisão. O mesmo não vale para o time de futebol, claro. Uma mãe dizendo, né? Outra resposta que ele publicou lá, de outra mãe, era o seguinte. A gente nunca falou sobre Deus com o nosso filho. Ele já perguntou o que é religião, e a gente disse que era uma coisa que as pessoas usavam para ficar mais tranquilas, quando ficavam com medo de morrer. Ele perguntou se a gente tinha uma, e a gente disse que não, mas que não era problema ele ter, se um dia ele quisesse. Só ia ter de escolher mais velho, não agora. E que nem eu, nem o pai dele acreditamos em nada disso, mas cada um escolhe o seu caminho. Interessante, né? Essas respostas. Mas teve uma que chamou mais a minha atenção, achei mais interessante. Que a terceira diz assim, a mãe respondendo. Quando meu filho me perguntou se tinha mesmo um papai do céu que tinha criado o mundo, eu falei que a vovó acreditava que sim. Por isso ela ia na igreja conversar com ele. Mas que eu não tinha tanta certeza quanto a vovó. Falei também que se a gente faz as coisas direitinho, coisas boas acontecem com a gente também. Ele tinha 5 anos e isso foi o suficiente. Gente, essa resposta aqui
É exatamente o que está escrito em Juízes 2:10. Após a geração de Josué ter morrido, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem os grandes feitos que Deus havia feito por Israel. É exatamente isso que acontece. Não acredito que as coisas aconteçam da noite para o dia. Nós temos aqui no texto, né, 3 gerações. Né? A primeira geração, trazendo para as nossas vidas, é aquela geração que conhece a Jesus, que tem um encontro sério com Jesus. É o meu caso. Eu nasci numa família que era cristã de nome, mas sou grato a eles porque fui lá que aprendi o temor a Deus. Mas não tínhamos o hábito de orarmos juntos ou de estudarmos a Bíblia juntos. E um dia eu fui conhecendo mais a Deus e disse: Senhor, quero viver uma vida segundo os teus princípios. Então, na minha vida é a primeira geração. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei como Jesus transformou minha vida, ou como diz aquela expressão da Bíblia, como Deus mudou a minha sorte. E eu sei disso. E talvez, como eu, tenham várias pessoas aqui. Primeira geração que conhece a Deus, que tem um encontro com Deus. Mas aí chega a segunda geração, e ela já nasce num ambiente onde os pais já seguem ao Senhor, já seguem a Jesus. E aí ganha aquela Bíblia do bebê, aquela Bíblia da garotada, ouve historinhas, ouve essa história de José, que interpretou o sonho de Faraó, e vai crescendo assim, né? Vai crescendo. Mas essa segunda geração também precisa ter um encontro sério com Deus. E aí chega uma terceira geração, que também, dependendo da segunda, vai nascer num lar que ensina os princípios bíblicos ou não. E aí vai depender. E essa frase dessa mãe é exatamente isso, é o que diz lá em Juízes. A vovó acredita, a vovó vai lá na igreja falar com Deus, mas eu não tenho certeza não. Já era a terceira geração. E as gerações, elas vão passando, e aí vão se esquecendo de algumas coisas, mudando outras, e até perdendo outras. Irmãos, depende de cada um de nós. Uma vez estava na igreja, depois do culto, e aí veio uma jovem falar comigo, uma adolescente. E eu ouvia essas coisas, eu achava que era história, né? História de pastor. Mas a menina disse assim: olha, eu queria que o meu pai lá em casa fosse igualzinho ele na igreja, sorridente, fala calmo, cumprimenta todo mundo, não dá má resposta. Foi forte ouvir aquilo, né? Quer dizer, nós temos esse compromisso, nós temos os compromissos com essas gerações. Aqui nós temos 3 cadeiras, e elas podem representar as gerações. Essa primeira geração é a geração que eu faço parte, é a geração que teve um encontro com Jesus. Me lembro muito claramente disso. Gente, eu estava lendo um livro chamado Força para Viver, e aí lá contava o testemunho de várias pessoas que tinham decidido viver uma vida de um jeito cristão, segundo os princípios bíblicos. E no final do livro, o autor perguntava: e você? O que você quer fazer da sua vida? E eu fiz a oração: eu quero que Jesus habite no meu coração. E foi uma alegria tão grande que não dou a minha vida, tão grande. Talvez você tenha essa experiência também. E aí o que acontece quando você entrega a sua vida para Jesus? Você pensa assim: Deus, eu não posso fazer mais nada na minha vida, a não ser ter o Senhor como o primeiro da minha lista, como prioridade. E aí você se envolve nas coisas de Deus, você se envolve no reino de Deus, você estuda a palavra dEle, você ora, porque está ali, né? Você teve aquela experiência, você vive isso. Mas aí vem a segunda geração. A segunda geração, ela não viveu isso. Ela pode viver, mas ainda não viveu. Só que ela nasce num ambiente confortável, numa zona de conforto. Ela aprende a ir para a igreja desde criancinha. O pai acorda, a mãe sacode, e ele leva para a igreja. Às vezes não quer vir, mas o pai leva.
E aí você ouve assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência, às vezes num grupo pequeno, fala assim, como você se converteu? E aí a pessoa diz assim, eu nasci na igreja, eu não sei, estou lá desde que eu me lembre, então, estou lá. Mas nunca teve um encontro sério com Jesus, nunca disse assim, Senhor, a minha vida é tua, mas está ali, ouvindo de Deus, ouvindo as histórias, ouvindo as coisas. Mas gente, só ouvir não basta. A gente abre a Bíblia aqui e tem tantas histórias fantásticas, tantas, de pessoas usadas por Deus, pessoas que tiveram a vida mudada. Só que se nós não tivermos essas experiências, de nada adianta. Vai ser só conhecimento. Então essa geração, ela cresce, a segunda geração, ouvindo daquilo que Deus fez, ouvindo as histórias. Minha mãe contava, que ela vivia uma vida desregrada, mas um dia ela encontrou Jesus. Meu pai falava lá umas coisas assim que Jesus mudou a vida dele, sei lá, essas coisas de crente. E aí cresce assim. E aí quando chega na terceira geração, papai, como é que é esse negócio de Deus? Meu filho, sei lá, sua avó me levava na igreja, eu não sei, eu até cantei no coral e tal, mas fica tranquilo, você toma as suas decisões. Não sei. E olha só como vai se distanciando. Porque aos poucos, a gente vai se acostumando, Parece que é da noite para o dia que acontece, mas não é. É uma semana sem pensar nas coisas de Deus, sem ler a Bíblia. São uns 3 dias sem orar, alguns domingos sem ir à igreja. E aí você começa a acostumar. Você começa a acostumar, gente. E aí depois para voltar, é possível? É claro que é possível. Mas é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. E aí essas gerações que vão passando, se elas não tiverem um encontro sério com Jesus, e cada um de nós tem essa responsabilidade. Talvez você, mas eu não tenho filho, eu também não tenho não, eu ainda não tenho filho. Mas a minha responsabilidade, falar para as pessoas mais novas que eu, ensinar o temor de Jesus, ensinar o temor do Senhor. Porque senão essas gerações, elas vão se esquecendo de algumas coisas. Outro dia eu estava lendo um texto de um ministro de música, e ele estava dizendo o seguinte, que atualmente as igrejas têm cantado menos. Que quem geralmente mais canta assim, na hora do louvor, que você ouve, são as pessoas mais velhas. Os mais novos não estão cantando tanto. E ele fazendo essa análise, eu falei, será que é verdade? Não sei, vamos observar na hora das músicas. Mas ele dizia lá que as novas gerações não estão gostando mais tanto de cantar os hinos, cantar os cânticos, cantar com vibração, Senhor, eu te louvo, Senhor. Então vão se esquecendo daquilo que Deus fez. Vão mudando, as próximas gerações vão mudando alguns princípios. Olha, meu avô, meu pai, dizia que essas coisas não faziam bem para o cristão. Mas eu não concordo muito não, eu acho que isso é relativo. Essas coisas lá da Bíblia aconteceram muito tempo atrás, sabe? Isso aí hoje em dia não. Vão mudando alguns princípios. E vão perdendo benefícios que só tem quem segue a Jesus seriamente. Hoje de manhã na EBD da Juventude nós falávamos sobre salvação. E a salvação às vezes ela é muito pensada assim, a pessoa morreu, foi salva, foi para o céu, foi passar a eternidade com Deus. Mas quando hoje nós vamos celebrar a ceia aqui, isso aqui é salvação, foi o que Jesus fez na cruz por nós, não é uma salvação para depois da morte, é uma salvação para agora. Deus nos salva hoje mesmo, Deus nos salva de nós mesmos, Deus nos salva do nosso egoísmo, da nossa angústia, Deus nos salva da nossa solidão, Deus nos salva da nossa tristeza. Hoje, enquanto ainda estamos vivos. Mas só pode ter essa certeza quem um dia já falou assim, Senhor Jesus,
A minha vida é do Senhor. E nós precisamos fazer isso e também passar isso para as próximas gerações. E aí você pensa, Carlos, mas você disse que, você até citou aí essa frase, filho de crente não é crentinho. Eu sei. Cada geração precisa ter o seu Pentecostes. Você lembra lá no começo do livro de Atos, quando houve o Pentecostes com aquela geração? Cada geração precisa ter a sua. Mas nós temos a responsabilidade de, pelo menos, apresentar o que Jesus fez nas nossas vidas para as próximas gerações. Falar de como Deus mudou a nossa sorte para as outras pessoas. Não basta você dar uma Bíblia da garotada para o seu neto, para o seu filho. Não basta você ensinar uma canção para uma pessoa mais nova que você. Nós precisamos viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Teve um culto jovem aqui e teve uma peça. Os jovens apresentaram um teatro. E aí nesse teatro tinha um casal. E era o seguinte, eu não lembro direito o que é, mas o casal, eles saíam da igreja, aí eles estavam à porta. Pastor, sua mensagem foi maravilhosa, falou ao meu coração, e abraçava o irmão fulano e tal. Aí eles entravam no carro, iam para casa. No carro, gente, era o teatro lá, mas muito engraçado. E eles iam assim, nossa, não concordei com aquilo que o pastor falou, isso está errado. Você viu aquela irmã? Olha, que roupa que é aquela que ela vai na igreja, e não sei o que, não sei o que. Na peça só tinha o casal no carro. Mas será que às vezes a gente não faz isso no carro com os nossos filhos também? Com os nossos adolescentes, pessoas mais novas que nós? A gente começa a falar mal das coisas de Deus, né? Falar mal dos princípios, das coisas que a gente vê. E a turminha mais nova, as próximas gerações, vão só ouvindo, vão só observando. E depois lá na frente fala, não é que o meu pai está certo, é tudo fofoqueiro esse pessoal da igreja, não sei o quê, e é verdade, eu não quero mais saber de igreja. E aí às vezes as pessoas não vêm, e aí você pergunta, poxa, não tenho visto você na igreja. Faltei e ninguém sentiu minha falta. E aí eu pergunto, e você, sentiu falta da igreja? A gente sempre vê o outro, né? Só que com o passar do tempo, a gente vai deixando de sentir falta, vai se acostumando. Carlos, mas igreja, o reino de Deus se resume à igreja? Não, o reino de Deus não se resume à igreja. Como o Felipe aqui falou, essa viagem missionária vai além da igreja batista, vai para as outras igrejas. Mas a igreja, gente, é onde os cristãos se reúnem, a comunidade de fé. Não existe cristianismo sem comunidade. Não existe ovelha sem rebanho. Se está sem rebanho, não é ovelha. Não existe. Jesus reuniu as multidões, reuniu os seus discípulos, reuniu os seus apóstolos para viver em comunidade. O cristão precisa viver em comunidade. E essa comunidade vem com a prática. O compromisso das gerações é nosso compromisso. Não deixar que as próximas gerações não conheçam a Deus. Para que ninguém venha falar, e passada aquela geração, surgiu uma nova geração que não conhecia a Deus. Hoje nós nos reunimos, é comum, né, nas igrejas, terem culto pela manhã e à noite. Mas como é que vai ser no futuro, gente? Será que vai ser assim mesmo? Será que todo mundo, os jovens, os adolescentes, estão tendo esse hábito de estudar a Bíblia? Em comunidade? Não sei. Mas eu preciso fazer a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Quero encerrar lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2. Palavras do Senhor, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor o teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Isso aqui foi uma palavra para o povo daquela época. Essa palavra também é para mim. Também é para mim. Eu ainda não tenho filhos, mas esse compromisso já é para mim, porque independente de ter filhos ou não, eu me relaciono com pessoas que são mais novas que eu. E certamente você também se relaciona. Então eu tenho essa responsabilidade
Todos nós temos o compromisso das gerações, de trazer à memória aquilo que traz esperança, e o que traz esperança é o Senhor Jesus. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Talvez você não consiga passar esse amor a Deus porque você ainda não tem. Talvez seja difícil passar um compromisso com Jesus que nós ainda não temos. Mas nunca é tarde para entregar a sua vida para o Senhor. Nós precisamos trazer a memória, nós precisamos falar das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz. A ceia, para nós é esse memorial, quando nós lembramos daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Jesus foi pregado numa cruz para trazer a salvação. Uma salvação que não é somente para depois dessa vida, mas uma salvação que começa agora, da gente viver a vida com Deus agora. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de mim. Nós temos esse hábito aqui em comunidade. Mas eu espero que cada um de nós aqui, que ceiamos juntos, como igreja, como comunidade de fé, possamos ceiar juntos também nas nossas casas, nas refeições com as nossas famílias. Ali também é uma ceia do Senhor. E ali também nós podemos lembrar do que Jesus fez por nós. Quero pedir a ajuda dos meus amigos aqui, para nós servirmos a ceia. Enquanto estivermos servindo, você pode cantar as orações que serão projetadas. Pode orar a Deus aí, pensando nisso. Como tem andado o meu compromisso com Deus, que vai se desdobrar no meu compromisso com as gerações.
Foi na cruz, né, gente? Que hino lindo. Certamente, quem escreveu essa letra teve um encontro sério com Jesus. Nós temos aqui dois elementos: o pão e o vinho, no caso suco de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus. Não se transforma em corpo, não se transforma em sangue, mas nós entendemos que isso aqui é um memorial, um símbolo do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Eu não sei quantas vezes você já participou da ceia, quantas vezes você já comeu desse pão, já tomou desse cálice, mas eu espero do fundo do meu coração que desde a primeira vez que você tenha participado disso, você tenha entendido o significado dessa nossa celebração, que é dizer: Senhor Jesus, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos concede, e que isso não fique somente na nossa geração, para que aquele texto que está escrito lá em Juízes, daquela geração depois de Josué, não seja escrito a respeito da geração que virá depois de nós. Vamos comer o pão. Vamos tomar o cálice. Vamos agradecer a Deus. Senhor, como é bom passar um tempo na Tua casa, cantando hinos ao Senhor, orando, ouvindo a Tua palavra. Gostoso demais. Mas, ó Deus, a gente sabe que é só um momento durante a nossa semana. Nos ajuda, ó Deus, a vivenciarmos tudo isso quando não estivermos na igreja, mas no nosso dia a dia, no trabalho, na faculdade, nossa vizinhança. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nos ajuda nisso. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o compromisso que temos com as gerações que virão, com as pessoas que estão nascendo, com as pessoas mais novas que nós. Nos ajude. Ó Senhor, que cada um, nessa noite, saia daqui melhor do que entrou. Que cada um, nessa noite, possa sair daqui com um compromisso renovado contigo, experimentando, sabendo, vivenciando o significado da celebração da ceia. Nós queremos fazer isso até que o Senhor volte. O Senhor, que é o poderoso Jesus, o nome que está acima de todo nome, e é nesse nome que nós oramos e rogamos a Ti as bênçãos, o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo, não somente para nós que estamos aqui nesta noite, mas para todos aqueles que confessam o Senhor Jesus em todos os continentes desse planeta Terra. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero convidar você para fazer uma última oração nessa noite. É a oração que fala assim: Senhor, reina na minha vida, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, que o meu refletir possa ser do Senhor. Vamos ficar de pé, celebrarmos a Jesus nessa canção. E eu desejo a você uma boa semana mesmo, que Deus abençoe a sua vida. Nossa igreja, no seu boletim você tem as atividades aí que nós desenvolvemos durante a semana, e que Deus possa abençoar você, e que essa oração que a gente vai fazer agora, Senhor, reina em mim, possa ser a oração de cada dia, amém?